Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração está aflito, apertado. Todos os meses você trabalha mais e mais, mas a conta não fecha. Respire fundo. Você não está sozinho. Fique comigo nesse vídeo. Vou te mostrar o passo a passo para uma vida abundante e próspera. Já deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Todo o conteúdo criado aqui é para que você possa viver a vida que tanto deseja e trabalha para conseguir. Você não chegou aqui por acaso. Entre tantos vídeos, tantas mensagens e tantos ruídos, foi exatamente este que encontrou você. E eu sei como tem sido difícil. Eu sei como seu coração anda aflito, apertado, carregando um peso silencioso que quase ninguém vê. Existe um medo que você raramente admite em voz alta. O medo de envelhecer sem segurança. O medo de olhar para trás e sentir que o tempo passou rápido demais. O medo de pensar que talvez a prosperidade tenha sido para os outros, mas não para você. Depois dos 45, a pressão é diferente. Já não é mais sobre provar que consegue. É sobre sustentar o que resta. É sobre olhar para o futuro e calcular riscos. É sobre sentir que não há tanto tempo para errar novamente. E quando o dinheiro nunca se estabilizou como você esperava, esse pensamento se torna um fantasma constante. Ganhar dinheiro parece mais difícil. Sair das dívidas parece mais urgente. E a abundância parece algo distante demais. Você pode ter feito tudo certo. Trabalhou, cuidou da família, abriu mão de sonhos, foi responsável. E ainda assim, a prosperidade não veio como prometido. Isso cria uma dor silenciosa, uma sensação de injustiça. Uma pergunta que ecoa à noite quando ninguém está olhando. Onde foi que eu errei? Por que não deu certo para mim? Será que já é tarde demais? Florence Scovel Shinn ensinava que a vida responde à consciência dominante. E aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito claramente. Muitas pessoas, depois dos 45, não estão travadas por falta de capacidade. Estão travadas por uma crença silenciosa de que o melhor já passou. E essa crença é poderosa. Porque aquilo que você aceita como verdade, a vida confirma. Talvez você esteja começando a perceber que existe uma diferença entre idade e destino. A idade avança. O destino responde à consciência. Se você começou a acreditar que sua chance já passou, você fechou portas que ainda estavam abertas. Não porque o universo fechou, mas porque você parou de bater. E se eu te disser que não é tarde para prosperar, que não é tarde para ganhar dinheiro de forma mais estável, que não é tarde para sair das dívidas e experimentar abundância real. Não aquela abundância fantasiosa, mas a abundância sólida, madura, estruturada. Permita que essa possibilidade entre devagar, porque essa pode ser a virada que você esperou por anos. Se alguma dessas palavras descreveu exatamente o que você sente, guarde. E mais adiante, eu vou pedir que você escreva nos comentários o trecho que mais tocou seu coração. Isso não é apenas interação, é um compromisso interno com a mudança. Existe um momento na vida em que a comparação começa a doer mais do que antes. Você olha ao redor e vê pessoas que parecem ter prosperado, pessoas que parecem ter construído estabilidade, e você começa a se perguntar se ficou para trás. Essa sensação corrói lentamente. Não é inveja. É medo de ter perdido o timing. Mas aqui está algo que quase ninguém fala. A maturidade traz uma vantagem que a juventude não tem. Clareza. Depois dos 45, você já sabe o que não quer mais. Já sabe o que te desgasta. Já sabe o que te consome. E essa clareza é um ativo poderoso para ganhar dinheiro com inteligência, não com desespero. Talvez você tenha passado anos tentando ganhar dinheiro pela força, aceitando trabalhos que drenaram sua energia, fazendo concessões que feriram sua paz. E agora o corpo sente, a mente sente. O cansaço é real. E nesse cansaço nasce a dúvida. Será que ainda dá tempo de mudar? Será que ainda posso construir algo diferente? Florence dizia que nunca é tarde quando a consciência desperta. O tempo não bloqueia a lei. A lei responde à decisão interna. E muitas pessoas prosperam tarde, porque finalmente param de agir por medo e começam a agir por alinhamento. A maturidade não é desvantagem, é posicionamento. Existe uma virada que acontece quando você para de se ver como alguém atrasado e começa a se ver como alguém experiente. Experiência gera discernimento.
Discernimento gera decisões melhores. Decisões melhores geram estabilidade. E estabilidade é a base da abundância sustentável. Você não está sozinho nesse medo. Milhares de pessoas depois dos 45 sentem exatamente o que você sente. Mas poucas têm coragem de admitir. E menos ainda, têm coragem de mudar a narrativa interna. Talvez hoje seja o dia em que você decide mudar a sua. Guarde isso. Ainda estamos apenas no começo. Nos próximos blocos, você vai entender por que muitas pessoas começam a prosperar justamente quando acreditavam que era tarde demais. Existe um pensamento silencioso que começa a se formar depois dos 45 e que quase ninguém admite. A sensação de que as grandes oportunidades já passaram, de que o auge ficou para trás, de que agora é apenas manter o que restou. Esse pensamento não surge de uma vez. Ele se infiltra devagar, em pequenas frustrações, em comparações discretas, em noites mal dormidas fazendo contas mentais. E quando você aceita essa ideia, mesmo sem perceber, você começa a agir como alguém que já desistiu de crescer. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei como seu coração anda aflito, apertado, carregando o peso de responsabilidades que parecem nunca diminuir. Existe uma pressão diferente nessa fase da vida. Não é mais apenas sobre sonhos. É sobre estabilidade. É sobre não depender de ninguém. É sobre não se tornar um peso. E quando o dinheiro nunca foi abundante, esse medo cresce silenciosamente. Mas aqui está uma revelação que pode mudar tudo. Muitas pessoas não deixam de prosperar porque não conseguem. Elas deixam de prosperar porque param de se permitir imaginar algo maior. Florence Scovel Shinn dizia que a imaginação dirigida pela fé abre caminhos invisíveis. Quando você para de imaginar crescimento, você fecha os caminhos antes mesmo de vê-los. Talvez você tenha começado a reduzir seus sonhos para caber na realidade atual. Talvez tenha dito para si mesmo que já está bom assim, que é melhor não arriscar, que é melhor não mexer no que está estável, mesmo que essa estabilidade seja apertada. Essa redução não é maturidade. É autoproteção baseada no medo de errar de novo. Existe uma diferença profunda entre prudência e resignação. Prudência é agir com sabedoria. Resignação é aceitar menos do que é possível. Quando você confunde as duas, começa a chamar escassez de segurança. E o dinheiro não cresce onde há resignação disfarçada de responsabilidade. E se eu te disser que muitas pessoas começam a ganhar dinheiro de verdade, justamente depois dos 45, porque finalmente param de tentar provar algo para os outros e começam a agir com estratégia e consciência. A maturidade reduz impulsos e aumenta clareza. E clareza é um dos maiores ímãs de abundância. Se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, preste atenção. Isso não é coincidência. Existe algo maior reorganizando sua percepção neste exato momento. Existe outra camada ainda mais profunda que quase ninguém menciona. Depois dos 45, muitas pessoas carregam culpa acumulada. Culpa por decisões passadas. Culpa por investimentos que não deram certo. Culpa por não ter guardado dinheiro antes. Culpa por ter confiado demais. Culpa por não ter confiado o suficiente. E essa culpa cria um bloqueio energético silencioso. A culpa sussurra que você não merece prosperar agora, que teve sua chance, que desperdiçou oportunidades, que deveria ter sido mais cuidadoso. Florence ensinava que a culpa é uma das emoções que mais bloqueiam o fluxo do bem, porque aquilo que você acredita que não merece, você inconscientemente rejeita quando começa a se aproximar. Talvez você tenha percebido que toda vez que algo começa a melhorar financeiramente, surge uma ansiedade inesperada, um medo de perder, um pensamento negativo antecipando queda. Essa antecipação não é intuição, é culpa não resolvida. É a mente tentando confirmar a crença de que estabilidade não é para você. Mas aqui está a virada que quase ninguém entende. O passado não tem poder criador. A consciência presente tem. Não importa quantos erros você acredita ter cometido. A decisão que você toma agora redefine o caminho. A lei espiritual responde ao estado atual, não ao histórico emocional. Sair das dívidas depois dos 45 não é apenas pagar contas. É encerrar um ciclo de autocondenação. Ganhar dinheiro nessa fase não é apenas aumentar renda. É provar para si mesmo que ainda é possível crescer. A abundância madura é diferente da abundância impulsiva. Ela é estratégica, consciente, sustentável. E talvez o maior erro que você tenha cometido
Não foi financeiro. Foi acreditar que o tempo passou para você. Essa crença é a única que realmente precisa ser quebrada. Se alguma dessas frases descreveu exatamente sua dor, sua dúvida ou sua medo silencioso, escreva nos comentários o trecho que mais tocou você. Aquilo que você declara conscientemente começa a perder o poder negativo e ganhar força positiva. Ainda estamos no início da virada. Nos próximos blocos, algo ainda mais profundo será revelado. Existe uma mentira silenciosa que muitas pessoas acima dos 45 começaram a acreditar sem perceber. A mentira de que a juventude era o único tempo de crescimento. Que inovação pertence aos mais novos. Que coragem é coisa de quem ainda não se decepcionou. Essa narrativa é repetida tantas vezes que começa a parecer verdade. Mas ela não é. Ela é uma programação cultural, não uma lei espiritual. Eu sei como tem sido difícil olhar para trás e pensar que poderia ter feito diferente. Eu sei como seu coração já ficou apertado, imaginando que talvez tenha desperdiçado oportunidades. Mas aqui está algo que pode mudar sua perspectiva agora. A maturidade traz algo que a juventude não tem: experiência combinada com consciência. E essa combinação é extremamente poderosa para ganhar dinheiro de forma mais estável e inteligente. Florence Scovel Shinn dizia que a vida responde à palavra assumida com convicção. Se você começa a repetir para si mesmo que já é tarde, a vida confirma essa ideia. Se você começa a afirmar que este é o momento mais consciente da sua vida, o caminho se abre. O universo não responde à idade. Ele responde ao posicionamento interno. Talvez você esteja começando a perceber que nunca foi falta de capacidade. Foi excesso de ruído, excesso de pressão externa, excesso de expectativas que não eram suas. Depois dos 45, algo muda. Você começa a se importar menos com aprovação e mais com paz. E essa mudança de prioridade é o início de uma nova prosperidade. Existe um tipo de abundância que só se constrói com maturidade. Uma abundância sem exibicionismo, sem impulsividade, sem necessidade de provar nada. Uma abundância sólida, estruturada, com propósito. E muitas pessoas só estão preparadas para sustentá-la depois de viver o suficiente para aprender o que realmente importa. Você pode sentir agora uma mistura de esperança e receio. Esperança porque algo faz sentido. Receio porque mudar depois dos 45 parece arriscado. Mas talvez o maior risco seja continuar acreditando que sua fase de expansão terminou. Se isso tocou você de alguma forma, guarde essa sensação. E mais adiante, escreva nos comentários o trecho que mais falou com seu coração. Isso reforça internamente a nova narrativa que começa a nascer. Existe outra verdade que precisa ser dita com clareza. Depois dos 45, muitas pessoas começam a agir mais por medo do que por visão. Medo de perder estabilidade. Medo de falhar novamente. Medo de se expor. Esse medo cria decisões pequenas demais para o potencial que ainda existe dentro de você. Você pode ter passado anos trabalhando apenas para sobreviver, focado em pagar contas, sair das dívidas, resolver urgências. E quando a vida se resume a apagar incêndios, não sobra energia para construir abundância. Mas aqui está o ponto crucial. Sobreviver não é destino. É fase. E fases terminam quando a consciência decide. Florence ensinava que a vida muda quando a palavra muda. Se você começa a dizer que agora é tempo de estabilidade financeira, agora é tempo de transbordar financeiro, agora é tempo de reorganizar o fluxo de dinheiro na sua vida, algo começa a se alinhar. Não por mágica instantânea, mas por coerência interna. Talvez você esteja começando a perceber que o medo de envelhecer sem dinheiro é mais paralisante do que qualquer dificuldade real. Esse medo rouba sono, rouba foco, rouba coragem. E quando a coragem diminui, as oportunidades passam despercebidas. Não porque não existam, mas porque você não está olhando para elas. Existe uma virada que acontece quando você para de se perguntar se ainda dá tempo e começa a perguntar: como posso usar minha experiência a meu favor agora? Essa mudança de pergunta muda tudo, porque ela tira você da posição de vítima do tempo e coloca você na posição de estrategista da própria vida. Você não está atrasado. Você está no momento em que finalmente tem maturidade emocional suficiente para sustentar algo maior. Talvez essa seja a fase mais poderosa da sua vida, justamente porque você já não é mais ingênuo. Guarde isso com atenção.
Ainda estamos apenas aprofundando as camadas invisíveis que mantiveram você travado. Nos próximos blocos, vamos revelar algo ainda mais profundo sobre a verdadeira razão pela qual tantas pessoas começam a prosperar depois dos 45. Existe um momento em que você percebe que não tem mais energia para viver no improviso. Depois dos 45, o improviso cansa. A instabilidade cansa. A incerteza constante cansa. Você começa a desejar algo diferente. Não luxo exagerado. Não ostentação. Apenas segurança. Apenas tranquilidade. Apenas a sensação de que o dinheiro entra, permanece e cresce com estabilidade. Esse desejo não é ganância. É maturidade. Eu sei como tem sido difícil carregar responsabilidades por tanto tempo. Eu sei como seu coração já ficou apertado imaginando o futuro. Existe uma preocupação silenciosa que talvez você nunca tenha dito em voz alta. O medo de depender de alguém. O medo de não conseguir se sustentar com dignidade. Esse medo não te torna fraco. Ele revela o quanto você se importa com sua autonomia. Florence Scovel. Shin ensinava que aquilo que você teme constantemente acaba sendo alimentado pela sua própria energia. O medo de faltar dinheiro cria tensão. A tensão cria decisões impulsivas ou excessivamente conservadoras. E essas decisões mantêm você exatamente onde está. O medo não resolve. Ele apenas mantém o ciclo girando. Talvez você esteja começando a perceber que sua relação com o dinheiro sempre foi emocional, não apenas racional. Quando ganhava, sentia alívio. Quando perdia, sentia culpa. Quando sobrava pouco, sentia vergonha. E essa montanha-russa emocional desgasta profundamente. A abundância sustentável nasce quando a emoção se equilibra. Existe uma virada que acontece quando você começa a tratar o dinheiro como ferramenta, e não como juiz do seu valor. O dinheiro não mede sua importância. Ele apenas responde às suas decisões e crenças dominantes. Quando você para de associar seu valor pessoal ao saldo bancário, algo se reorganiza internamente. Ganhar dinheiro depois dos 45 pode ser mais estratégico do que aos 25, porque agora você já sabe o que funciona e o que não funciona para você. Já conhece seus limites, já conhece suas forças. E essa consciência é um ativo valioso que muitos jovens ainda não possuem. Se essa parte fez sentido para você, guarde. E mais adiante, escreva nos comentários o trecho que mais tocou seu coração. Aquilo que você afirma conscientemente começa a se fortalecer. Existe outra camada ainda mais profunda que muitas pessoas ignoram. Depois de certa idade, você começa a questionar seu próprio potencial. Começa a se comparar com versões mais jovens de si mesmo. E essa comparação cria uma narrativa interna perigosa. A narrativa de que você perdeu tempo, de que já deveria estar em outro lugar. Mas aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito. O tempo não é seu inimigo. A falta de decisão é. Existem pessoas que passam a vida inteira esperando o momento ideal e nunca agem. E existem pessoas que aos 50, 55 ou 60 tomam uma decisão firme e mudam completamente a trajetória financeira. Florence dizia que a decisão alinhada com a fé reorganiza circunstâncias invisíveis. Isso não significa que tudo muda da noite para o dia. Significa que o campo começa a se mover, oportunidades começam a surgir, ideias começam a se formar, pessoas certas começam a aparecer. Mas tudo isso depende de um ponto inicial, a decisão interna. Talvez você esteja começando a perceber que sempre esperou segurança absoluta antes de agir. Mas segurança absoluta nunca chega antes do movimento. Ela é construída no processo. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você deixa de esperar garantias externas e começa a confiar na própria maturidade. Existe uma diferença entre impulso e posicionamento. Impulso é agir por emoção descontrolada. Posicionamento é agir por clareza consciente. Depois dos 45, você tem clareza suficiente para posicionamento. E posicionamento gera estabilidade. Estabilidade gera confiança. Confiança gera prosperidade. Sair das dívidas nessa fase não é apenas resolver números. É provar para si mesmo que ainda é capaz de construir. E quando você prova isso uma vez, sua mente muda. E quando a mente muda, a realidade acompanha. Guarde isso com atenção. Ainda estamos revelando camadas que talvez você nunca tenha olhado com essa perspectiva. Nos próximos blocos, vamos tocar no medo mais profundo que muitas pessoas nessa idade carregam e quase nunca admitem.
Existe um medo que quase ninguém admite depois dos 45. Não é apenas o medo de não ter dinheiro suficiente. É o medo de se tornar invisível. Invisível para o mercado. Invisível para oportunidades. Invisível para novas chances. Como se a vida tivesse um limite etário para a prosperidade. Esse medo é silencioso, mas profundamente paralisante. Eu sei como tem sido difícil sentir que o tempo parece correr mais rápido agora. Eu sei como seu coração já apertou ao pensar que talvez não haja mais margem para erro. Essa sensação cria urgência e, ao mesmo tempo, bloqueio. Porque quando tudo parece urgente demais, a mente trava. E quando a mente trava, o dinheiro também não flui com clareza. Florence Scovel Shinn ensinava que a consciência determina a experiência. Se você começa a se ver como alguém que perdeu espaço, a vida confirma essa imagem. Mas se você começa a se ver como alguém experiente, estratégico e preparado para um novo ciclo, o campo se reorganiza. A idade não é barreira. A crença é. Talvez você esteja começando a perceber que parte do seu medo não é financeiro, é emocional. É o medo de tentar novamente e não dar certo. É o medo de investir energia e não colher resultado. Esse medo é compreensível, mas ele não pode ser seu guia. Porque quando o medo guia, você escolhe sempre o menor caminho, e o menor caminho raramente leva à abundância. Existe uma virada quando você entende que invisibilidade não é destino. Muitas pessoas florescem depois dos 45 porque finalmente param de competir com os outros e começam a competir com a própria versão anterior. E quando você compete apenas com seu passado, você cresce sem pressão externa. Ganhar dinheiro nessa fase pode ser menos sobre começar do zero e mais sobre reorganizar o que você já sabe. Você acumulou experiências, contatos, habilidades, aprendizados. Isso é capital invisível. E capital invisível pode se transformar em capital financeiro quando há clareza e posicionamento. Se essa parte descreveu algo que você sente, guarde essa sensação. E mais adiante, escreva nos comentários o trecho que mais falou com você. Isso reforça a nova narrativa que começa a se formar. Existe outra camada que precisa ser enfrentada com honestidade. Depois dos 45, muitas pessoas começam a viver no modo defensivo. Defender o que tem. Defender estabilidade mínima. Defender pequenas conquistas. E quando você vive apenas defendendo, não constrói. Apenas mantém. Você pode ter passado anos apagando incêndios financeiros, pagando dívidas, renegociando contas, ajustando despesas, e isso cansa profundamente. O modo sobrevivência prolongado consome criatividade, e sem criatividade, fica difícil enxergar novas formas de ganhar dinheiro. Florence dizia que o bem não se move em ambiente de desespero, mas em ambiente de expectativa confiante. Quando você vive no modo defensivo, sua expectativa é de perda, e aquilo que você espera, você reforça. Essa é uma das leis mais ignoradas da prosperidade. Talvez você esteja começando a perceber que nunca se permitiu pensar grande depois de certa idade. Porque pensar grande parecia irresponsável. Mas pensar pequeno não protege você. Apenas limita as possibilidades. E limitação constante cria frustração acumulada. Existe um momento em que você entende que precisa sair do modo defesa e entrar no modo construção. Construção não significa risco impulsivo. Significa estratégia. Significa usar sua maturidade como diferencial. Significa transformar experiência em oportunidade. Sair das dívidas depois dos 45 não é o fim da linha. Pode ser o início da construção mais consciente da sua vida, porque agora você sabe o que evitar. Agora você sabe onde errou. Agora você sabe o que não quer repetir. E essa consciência é extremamente valiosa. Guarde isso com atenção. Ainda estamos aprofundando a verdade que pode mudar sua percepção sobre tempo, idade e prosperidade. Nos próximos blocos, vamos revelar por que muitas pessoas começam a prosperar justamente quando acreditavam que era tarde demais. Existe um momento específico depois dos 45 em que você começa a perceber que não quer mais apenas sobreviver. Você quer estabilidade real. Quer olhar para o futuro sem aquela tensão constante no peito. Quer dormir sem fazer cálculos mentais. Quer saber que o dinheiro não vai desaparecer no próximo imprevisto. Esse desejo não é luxo, é dignidade. Eu sei como tem sido difícil sentir que, apesar de tantos anos de esforço, a tranquilidade financeira ainda parece frágil.
Eu sei como seu coração já ficou apertado ao pensar no futuro. Existe um pensamento que talvez você nunca tenha dito em voz alta. E se eu nunca conseguir construir algo sólido? Esse pensamento dói porque você sempre foi responsável, sempre tentou fazer o certo. Mas aqui está algo que muda tudo. A maturidade é um dos maiores ativos para a prosperidade sustentável. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida responde à clareza interior. E depois dos 45, você tem uma clareza que não tinha antes. Você já sabe o que não funciona. Já sabe onde não quer mais investir energia. Essa consciência é extremamente poderosa para ganhar dinheiro com inteligência. Talvez você esteja começando a perceber que seus erros passados não são condenações, são instruções. Cada decisão mal calculada ensinou algo. Cada dívida ensinou prudência. Cada frustração ensinou discernimento. E quando você para de se culpar e começa a usar esses aprendizados como estratégia, algo muda internamente. Existe uma diferença profunda entre repetir erros e transformar erros em vantagem. A maturidade permite essa transformação. O que antes era dor pode se tornar direção. O que antes era medo pode se tornar foco. E quando o foco muda, o dinheiro começa a encontrar caminhos mais organizados. Você não está atrasado. Você está preparado de forma diferente. E essa preparação pode ser a base de uma prosperidade muito mais estável do que aquela que teria construído na juventude. Se isso tocou você, guarde essa sensação. E mais adiante, escreva nos comentários o trecho que mais falou ao seu coração. Aquilo que você reconhece conscientemente começa a se fortalecer. Existe outra verdade que precisa ser dita com coragem. Depois dos 45, muitas pessoas começam a acreditar que precisam aceitar menos porque o tempo é curto. Essa crença cria decisões pequenas demais para o potencial que ainda existe. Você começa a negociar seus próprios sonhos. Você pode ter reduzido suas expectativas para evitar frustração. Pode ter pensado que é melhor não esperar muito, que é melhor não se empolgar, que é melhor manter o que está funcionando, mesmo que não esteja satisfatório. Essa postura parece prudente, mas na verdade é autoproteção baseada em medo. Florence dizia que a palavra dominante cria o cenário dominante. Se você começa a repetir que já passou do seu tempo, a vida confirma essa narrativa. Mas se você começa a afirmar que esta é a fase mais estratégica da sua vida, algo começa a se alinhar. A idade não bloqueia a lei da abundância. A crença bloqueia. Talvez você esteja começando a perceber que não precisa mais competir com ninguém. Você não precisa provar que é jovem, moderno ou inovador. Você precisa apenas usar sua experiência com inteligência. E experiência aplicada é extremamente valiosa. Existe um momento em que você entende que prosperar depois dos 45 é diferente de prosperar aos 25. É menos impulsivo, mais estruturado, menos emocional, mais estratégico. E essa estratégia pode ser a chave para sair das dívidas e construir abundância real. Você não está invisível. Você está mais consciente. E consciência aplicada cria resultados sólidos. Talvez esta seja a fase em que você finalmente constrói algo que permanece. Guarde isso com atenção. Ainda estamos nos aproximando de uma revelação mais profunda sobre o que realmente separa quem prospera depois dos 45 de quem permanece no modo sobrevivência. Existe uma revelação que poucas pessoas encaram com honestidade depois dos 45. O que realmente impede a prosperidade não é a idade, é o medo acumulado. Medo de errar de novo. Medo de confiar novamente. Medo de acreditar e se frustrar. Esse medo cria uma paralisia disfarçada de prudência. E enquanto você chama isso de cautela, o tempo passa. Eu sei como tem sido difícil sentir que já investiu energia demais para arriscar novamente. Eu sei como seu coração já se protegeu para não sentir a dor de outra tentativa que não deu certo. Mas aqui está algo que precisa ser dito com clareza. O medo não protege você da escassez. Ele apenas garante que você permaneça nela. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida não responde ao histórico de falhas, responde à decisão presente. Não importa quantos erros você acredita ter cometido, o que importa é o posicionamento que você assume agora. Quando você decide que esta fase da vida será de reorganização financeira e abundância consciente, o campo começa a se mover. Talvez você esteja começando a perceber que sua maior limitação não é externa, é narrativa.
A história que você conta para si mesmo sobre quem você é agora. Se você se vê como alguém cansado demais para mudar, a mudança não acontece. Se você começa a se ver como alguém experiente o suficiente para fazer diferente, tudo muda. Existe uma virada quando você entende que prosperar depois dos 45 não exige energia juvenil. Exige clareza madura. Clareza sobre onde investir tempo. Clareza sobre onde dizer não. Clareza sobre o que realmente gera dinheiro para você. Essa clareza reduz desperdício e aumenta foco. Ganhar dinheiro nessa fase pode ser mais eficiente do que nunca, porque você não está mais tentando provar nada. Está apenas construindo estabilidade. E estabilidade é o terreno ideal para a abundância sustentável crescer. Se essa parte descreveu exatamente o que você sente, guarde essa percepção. E mais adiante, escreva nos comentários o trecho que mais tocou você. Aquilo que você declara conscientemente começa a reorganizar sua identidade. Existe outra camada ainda mais profunda que separa quem prospera depois dos 45 de quem permanece travado. É a disposição de parar de se definir pelo passado. Muitas pessoas carregam seus erros como identidade permanente, não como aprendizado, mas como condenação. E enquanto você se define por falhas antigas, limita decisões futuras. Você pode ter cometido erros financeiros, pode ter confiado em pessoas erradas, pode ter investido mal, pode ter deixado passar oportunidades, mas isso não define seu potencial atual, define apenas seu histórico. E histórico não cria futuro, decisão cria. Florence dizia que o homem deve se ver no fim desejado, não no passado temido. Se você começa a se imaginar financeiramente organizado, tranquilo, com fluxo de dinheiro mais estável, seu comportamento começa a se alinhar com essa imagem. A mente trabalha a favor do que ela aceita como possível. Talvez você esteja começando a perceber que sempre se apresentou para o mundo como alguém em recuperação, não como alguém em construção. Essa postura muda tudo. Recuperação mantém foco no que foi perdido. Construção mantém foco no que está sendo criado. Existe um momento em que você entende que sair das dívidas não é apenas limpar um saldo, é mudar postura interna, é parar de se ver como alguém em atraso e começar a se ver como alguém reorganizando sua própria estrutura financeira. Você não está atrasado. Você está em uma fase que exige menos impulso e mais estratégia. E estratégia consciente é extremamente poderosa. Talvez esta seja a fase mais produtiva da sua vida, justamente porque agora você age com discernimento. Guarde isso com atenção. Ainda estamos nos aproximando da virada final. Nos próximos blocos, vamos revelar o ponto decisivo que transforma a maturidade em prosperidade real. Existe um ponto decisivo depois dos 45 que quase ninguém percebe. Não é quando você ganha mais dinheiro. Não é quando uma oportunidade surge. É quando você decide que não vai mais viver com medo constante do futuro. Essa decisão muda tudo, porque enquanto o medo lidera, você vive defendendo o pouco que tem. Quando a decisão muda, você começa a construir. Eu sei como é cansativo viver sempre calculando riscos, sempre pensando no pior cenário, sempre se preparando para a próxima dificuldade. Esse estado de alerta permanente desgasta profundamente. E o desgaste constante enfraquece sua capacidade de enxergar novas oportunidades de ganhar dinheiro. Florence Scovel. Shin ensinava que o bem flui quando não é resistido. O medo é uma forma de resistência. Resistência ao crescimento. Resistência à expansão. Resistência à abundância. Quando você vive esperando que algo dê errado, você se posiciona como alguém que não acredita na estabilidade. Talvez você esteja começando a perceber que a maior mudança necessária não é externa. Não é trocar tudo. Não é começar do zero. É mudar o estado interno. Sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Essa transição é sutil, mas poderosa. Existe uma diferença profunda entre sobreviver e construir. Sobreviver é reagir ao que acontece. Construir é planejar o que quer que aconteça. E planejamento estratégico é uma habilidade que você desenvolveu ao longo da vida. Agora é hora de aplicá-la a seu favor. Ganhar dinheiro depois dos 45 pode ser menos sobre correr atrás e mais sobre posicionar-se melhor. Posicionar-se com clareza, com limites, com estratégia. E essa postura muda a forma como o dinheiro circula na sua vida. Se isso fez sentido, guarde essa sensação. E mais adiante, escreva nos comentários o trecho que mais tocou você.
Aquilo que você reconhece começa a se tornar sua nova base. Existe outra virada essencial que precisa acontecer. Você precisa parar de se ver como alguém tentando recuperar o que perdeu e começar a se ver como alguém construindo o que ainda não viveu. Essa mudança de perspectiva altera completamente sua energia. Você pode ter passado anos tentando sair das dívidas apenas para aliviar pressão, mas agora é hora de ir além. Não apenas sair das dívidas, construir estabilidade, criar reserva, organizar fluxo, transformar experiência em renda mais inteligente. Florence dizia que o homem deve agir como quem espera o bem com naturalidade, não com ansiedade, não com desconfiança. Essa naturalidade é sinal de fé madura, e fé madura não é ilusão, é convicção tranquila de que o bem pode se estabelecer. Talvez você esteja começando a perceber que não precisa mais se provar para ninguém, nem para o mercado, nem para amigos, nem para familiares. Essa liberdade emocional é um diferencial enorme depois dos 45, porque agora você pode agir com foco real. Existe um momento em que você entende que prosperar nessa fase é menos sobre velocidade e mais sobre consistência. E consistência constrói segurança. Segurança constrói confiança. Confiança constrói abundância. Você não está na fase final. Você está na fase estratégica. E essa pode ser a etapa mais produtiva da sua vida financeira se você decidir assumir essa postura agora. Guarde isso com atenção. Estamos nos aproximando do fechamento e da revelação final que une tudo o que foi dito até aqui. Existe um momento específico na vida em que você entende que não quer apenas resolver problemas financeiros. Você quer viver com dignidade. Quer sentir que o dinheiro trabalha com você e não contra você. Quer olhar para frente e enxergar estabilidade. Depois dos 45, essa necessidade se torna mais clara do que nunca. Não é ambição exagerada. É desejo legítimo de paz. Eu sei como tem sido difícil carregar responsabilidades por tantos anos. Eu sei como seu coração já ficou apertado imaginando o futuro. Existe uma preocupação silenciosa que talvez você nunca tenha verbalizado. E se eu não conseguir me reorganizar a tempo? Esse pensamento é pesado, mas ele não é sentença. Ele é sinal de que você ainda se importa com sua própria segurança. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida responde à convicção assumida. Se você começa a se ver como alguém que está entrando na fase mais estratégica da própria vida, suas decisões se alinham com essa visão. A maturidade não é limitação, é refinamento, é foco, é discernimento. Talvez você esteja começando a perceber que seu maior erro não foi financeiro, foi acreditar que seu tempo passou. Essa crença é mais perigosa do que qualquer dívida, porque ela reduz sua energia antes mesmo de tentar novamente, e energia reduzida não constrói abundância. Existe uma virada quando você decide que esta não será a fase de acomodação, mas a fase de construção inteligente. Construção com estratégia, com consciência, com equilíbrio. Essa decisão muda o tom interno, e quando o tom interno muda, o campo externo começa a se reorganizar. Ganhar dinheiro depois dos 45 não é milagre, é aplicação de maturidade, é usar o que você já aprendeu, é evitar os erros que já conhece, é agir com menos impulsividade e mais clareza. E essa combinação é extremamente poderosa. Se essa parte falou diretamente com você, guarde essa percepção. E mais adiante, escreva nos comentários o trecho que mais tocou você. Aquilo que você declara começa a fortalecer sua nova identidade. Existe ainda algo mais profundo. Muitas pessoas acreditam que prosperidade pertence à juventude porque confundem energia com valor. Mas valor não está na energia impulsiva, está na experiência aplicada, está na capacidade de decidir com consciência. Você não está atrasado, você está preparado de forma diferente. Depois dos 45, você conhece suas próprias fraquezas, conhece seus impulsos, conhece seus limites, e isso reduz erros, reduz desperdício, reduz decisões precipitadas, e decisões conscientes criam resultados sustentáveis. Florence dizia que a fé madura não é euforia, é serenidade, é agir com convicção tranquila, é saber que o bem pode se estabelecer mesmo depois de frustrações. Essa serenidade é um diferencial enorme nesta fase da vida. Talvez você esteja começando a perceber que nunca foi falta de capacidade, foi excesso de ruído emocional. Agora, o ruído diminuiu, a clareza aumentou, e essa clareza
pode ser o início de uma nova prosperidade. Existe um ponto em que você entende que sair das dívidas não é apenas questão financeira. É libertação emocional. É deixar de viver sob pressão constante. É reconstruir a autoestima. E a autoestima saudável influencia decisões financeiras com mais firmeza. Você não está no fim de uma estrada. Está no ponto de inflexão. E pontos de inflexão mudam trajetórias inteiras quando há decisão. Agora chegamos ao clímax da verdade que talvez você precisasse ouvir. Não é tarde demais. O que realmente define sua prosperidade não é sua idade. É sua decisão de parar de se ver como alguém que perdeu tempo e começar a se ver como alguém que acumulou estratégia. Você pode ter cometido erros, pode ter atrasado planos, pode ter vivido ciclos de escassez, mas nada disso determina seu próximo movimento. O próximo movimento é definido pela postura que você assume agora. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra afirmada com convicção cria novos caminhos. Se você começa a afirmar que esta é a fase mais consciente e estratégica da sua vida, suas ações começam a refletir isso, e ações consistentes criam estabilidade. Talvez o maior erro tenha sido acreditar que prosperidade tem prazo de validade. Ela não tem. A abundância responde à clareza, não ao calendário, e clareza você tem agora mais do que nunca. Ganhar dinheiro nesta fase pode ser menos dramático e mais sólido. Sair das dívidas pode ser menos urgente e mais organizado. A abundância pode ser menos exibida e mais estruturada. E isso é maturidade aplicada. Você não precisa correr, precisa decidir. E decisão muda a trajetória. A lição final é simples e profunda. O tempo não determina sua prosperidade. Sua postura determina. A idade não limita a abundância. A crença limita. Depois dos 45, você não está atrasado. Você está mais preparado. Se este texto falou com você, se alguma frase pareceu escrita exatamente para sua história, escreva nos comentários o trecho que mais tocou seu coração. Não por mim, por você. Aquilo que você declara conscientemente começa a se consolidar. Você não está sozinho. Você não perdeu sua chance. Você está no momento mais estratégico da sua vida. E talvez esta seja a fase em que você finalmente constrói a estabilidade que sempre buscou. Porque não é tarde para prosperar. É tarde apenas para continuar acreditando que é tarde.